Levanta-se Deus, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São Miguel Arcanjo e de todas as milícias celestes. Sejam dispersos os seus inimigos e fujam de sua face todos os que o odeiam e o perseguem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos e minhas irmãs, sejam todos bem-vindos, vocês que nos acompanham pelo canal da Juventude Missionária do Rosário. Eu sou Bruno José e hoje quero partilhar com vocês o segundo vídeo sobre os sacramentos da Igreja. Hoje trataremos, neste vídeo, sobre o sacramento do batismo. O que é o batismo? O batismo nada mais é que o fundamento de toda a vida cristã, ou seja, o começo, o início, o princípio. Ele é a porta da nossa vida no Espírito Santo. Ele é a porta que nos dá acesso aos demais sacramentos. Pelo batismo, nós somos libertados do pecado original e regenerados como filhos de Deus, e nos tornamos membros de Cristo. Nós somos também incorporados à Igreja e nos tornamos participantes de sua missão. O batismo é o sacramento da regeneração mediante água e a palavra. O sacramento do batismo também é denominado como o banho da regeneração e renovação do Espírito Santo, porque ele significa o nascimento a partir da água e do Espírito, sem o qual nenhum de nós pode entrar no reino do céu. Ou seja, sem o batismo, sem essa purificação, nós não podemos entrar no reino dos céus. No parágrafo 1216 do Catecismo da Igreja Católica, vem nos dizer o seguinte: o batismo é o mais belo e o mais magnífico dom de Deus. Chamamo-lo de dom, graça, unção, iluminação, veste de incorruptibilidade, banho de regeneração, selo e de tudo o que há e existe de mais precioso. O batismo é um dom porque é conferido àqueles que nada trazem. O batismo é uma graça porque é dado até àqueles que são culpados. O batismo também tem esse nome de batismo porque o pecado é sepultado na água. O batismo é unção porque ele é sagrado e régio. Também são sagrados todos aqueles que são ungidos. O batismo é a iluminação, porque é luz resplandecente. O batismo é veste, porque ele cobre toda a nossa vergonha, toda a nossa sujeira, toda a nossa impureza. O batismo é banho, porque ele nos lava. E o batismo também é selo, porque ele nos guarda e ele é o sinal de que somente Deus é o Senhor das nossas vidas. Olha que importante é o batismo nas nossas vidas. Olha quão fundamental é o batismo nas nossas vidas. O batismo é a nossa porta de entrada para uma vida cristã. Ou seja, o batismo é a nossa porta de entrada para as coisas de Deus. E por que é que acontece o batismo para as crianças? Por que a Igreja Católica batiza as crianças? Porque nós, quando nascemos, recebemos como herança, todos nós, a mácula do pecado original. E o que é esse pecado original? Foi o pecado cometido por Adão e Eva. E nós, por consequência, herdamos este pecado. Mas Deus, no seu amor, na sua infinita misericórdia, nos concede o sacramento do batismo, que é um novo nascimento
para que nós possamos, desde pequenos, desde o ventre da nossa mãe, nossas mães, nossos pais vão nos preparando, para que nós possamos, quando nascer, sermos iniciados à vida cristã. Mas não é simplesmente no batismo, que uma criança vai ser iniciada na vida cristã. Precisa de um passo a passo logo após esse batismo, que é o período da fase catequética, ou seja, a criança, com determinada idade, quando começa a entender, e principalmente quando tenha uma iniciação escolar, que já saiba ler e escrever, ela é iniciada na catequese, para que ali, desde pequena, ela possa conhecer mais sobre as coisas de Deus, sobre o amor de Deus, sobre o cristianismo em si, para então poder se preparar para os demais sacramentos. A igreja também concede o batismo aos adultos. E como é que acontece esse batismo para os adultos? Desde lá nas origens da igreja, o batismo dos adultos é uma situação muito normal, porque ainda no mundo existem muitas terras onde o anúncio do evangelho é novo ou nem chegou. E essa preparação para o batismo ocupa um lugar muito importante para essas pessoas, porque o batismo é a iniciação à fé e à vida cristã. E ele é o principal ponto para que nós possamos ser iniciados e termos acesso aos sacramentos da confirmação e da Eucaristia. O catecumenato, que significa a formação dos catecúmenos, ele tem por finalidade pegar essas pessoas já adultas que têm o interesse em iniciar-se na vida cristã e vão catequizar essas pessoas, prepará-los para que eles possam receber todos estes sacramentos, que são o batismo, a confirmação e o crisma. E a Eucaristia. O crisma é a confirmação do batismo. E quem são as pessoas que podem batizar outras pessoas? O Catecismo da Igreja Católica vem dizer isso muito claramente para nós, que as pessoas que podem batizar são os ministros ordinários do batismo, o bispo e o presbítero. Em caso de uma necessidade extrema, um exemplo, a pessoa não é batizada, não foi iniciada na vida cristã e está hospitalizada à beira da morte. Neste caso, explicitamente neste caso, qualquer pessoa que tenha intenção pode ser batizada. Aliás, pode batizar, utilizando a fórmula batismal trinitária, ou seja, de acordo com o que a igreja orienta, com o que é determinado pelos bispos e pelo Santo Padre, o Papa. Mas somente nesses casos. O Santo Batismo, ele é para nós um sacramento de fé. E a nossa fé, assim como em todos os batizados, crianças ou adultos, ela cresce, ela começa a florescer depois do batismo. Por isso, na noite pascal, a igreja celebra todos os anos a renovação das nossas promessas batismais. O batismo, ele é a nossa fonte de vida eterna no Cristo ressuscitado, no Cristo Jesus. Fonte esta que brota durante toda a vida cristã. E principalmente nas crianças, para que aquela graça, aquela fé se desenvolva após o batismo, é muito importante a ajuda dos pais, porque eles têm um papel muito fundamental de catequistas, porque os pais catequizam os filhos em casa também. Assim é também a missão dos padrinhos.
porque os padrinhos devem orientar, ensinar e aconselhar, encaminhar essas crianças para um caminho de uma plena vida em Cristo. O batismo tem muitos efeitos diferentes e eles são significados pelos elementos sensíveis no rito sacramental. Um exemplo, o mergulho na água. O que significa esse mergulho na água? Ele significa um apelo ao simbolismo da morte e da purificação, ou seja, sendo também o simbolismo da regeneração e da renovação. Os efeitos principais do batismo são, pois, a purificação dos pecados e o novo nascimento no Espírito Santo. O batismo também tem uma função muito importante para a remissão dos nossos pecados. No nosso batismo, nós somos purificados de todos os nossos pecados, o pecado original e todos os pecados pessoais. No caso das pessoas já adultas, que não tiveram batismo quando crianças, que não tiveram acesso à confissão, a uma contrição perfeita no decorrer da sua vida. No parágrafo 1267 do Catecismo, a Igreja vem nos dizer o seguinte, de que com o batismo nós somos incorporados à vida da Igreja, ao corpo de Cristo. O batismo nos torna membros do corpo de Cristo. Somos membros uns dos outros. Ele também nos incorpora à Igreja. Dentre as fontes batismais, nasce o único povo de Deus da nova aliança, que supera todos os limites naturais ou humanos das nações, das culturas, das etnias e dos sexos. Fomos batizados num só Espírito para formarmos um só corpo. Nós nos tornamos, após o batismo, como pedras vivas, que servimos para a construção de um edifício espiritual num sacerdócio santo. Pelo batismo, nós participamos do sacerdócio de Cristo, da sua missão profética e régia. Ou seja, gente, o batismo nos torna membros da Igreja, do corpo de Cristo, e é por esse batismo que nós iniciamos a nossa vida cristã. São muitos pontos que eu queria colocar para nós aqui neste vídeo de hoje, só que se eu for colocar detalhadamente tudo que o Catecismo nos traz, tudo que as Sagradas Escrituras nos trazem, o vídeo ia ficar com mais de 1 hora e não é essa a intenção, tomar tanto tempo de vocês. Mas eu farei a leitura agora de um trecho do Catecismo que resume tudo o que é o batismo nas nossas vidas. No parágrafo 1275 diz o seguinte: a iniciação cristã se realiza pelo conjunto de 3 sacramentos: o batismo, que é o início da vida nova, a confirmação, que é a sua consolidação, a Eucaristia, que alimenta o discípulo com o corpo e o sangue de Cristo, em vista de sua transformação nele. E depois, fazer discípulos entre todas as nações e batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-lhes a observar tudo o que vos tenho ordenado. Essa passagem está no Evangelho de São Mateus, capítulo 28, versículos 19 e 20. A graça batismal, ela é uma realidade rica que comporta a remissão do pecado original e de todos os pecados pessoais, o nascimento para a vida nova, pelo qual o homem torna-se filho adotivo do Pai, membro de Cristo, templo do Espírito Santo. Com isto, o batizado é incorporado à Igreja, que é o corpo de Cristo, e se torna participante do sacerdócio de Cristo. O batismo imprime na nossa alma um sinal espiritual indelével,
O caráter que consagra o batizado ao culto da religião cristã. Em razão do caráter, o batismo não pode ser reiterado. Os que morrem por causa da fé, os catecúmenos e todos os homens que, sob o impulso da graça, sem conhecerem a igreja, procuram com sinceridade a Deus e se esforçam por cumprir a vontade dele, podem ser salvos, mesmo que não tenham recebido o batismo. Desde os tempos mais antigos, o batismo é administrado às crianças, pois é uma graça e um dom de Deus que não supõe méritos humanos. As crianças são batizadas na fé da igreja. A entrada da vida cristã dá acesso à verdadeira liberdade. Quanto às crianças mortas sem o batismo, a liturgia da igreja nos convida a ter confiança na misericórdia divina e a orar por sua salvação. Em caso de extrema necessidade, qualquer pessoa pode batizar, desde que tenha a intenção de fazer o que faz a igreja e que derrame água sobre a cabeça do candidato, dizendo: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Gente, é muito rico o conhecimento sobre os sacramentos da Santa Igreja Católica para a nossa vida. Eu não vou me alongar muito mais com o tema do sacramento do batismo, mas eu, Bruno José, estou à disposição para quem se interessar, para que deixe nos comentários aqui da nossa página, no nosso vídeo, siga o nosso perfil no Instagram, a nossa página do Facebook também. Alguém que tem interesse, deixe uma mensagem em inbox, às vezes não queira explicitar esse seu interesse. Converse conosco, nós estamos aqui para sermos sal da terra e luz do mundo, para fazermos a vontade do bom Deus. Nós estamos aqui para servir. E é com muito amor que nós iniciamos essa série de vídeos sobre os sacramentos da Santa Igreja Católica. Esperamos que vocês acompanhem conosco até o final e que vocês possam conhecer um pouco mais sobre aquilo que a Santa Igreja Católica diz para todos nós. Que vocês possam ter um dia, uma tarde, uma noite, uma semana abençoada. Que o bom Deus esteja sempre com todos vocês. Eu vou ficando por aqui e peço a intercessão da Virgem Maria, de todos os santos e santos de Deus, para que intercedam por todos nós jovens que estamos aqui preparando esse conteúdo para vocês, mesmo que tão superficial, mas que tem uma profundidade, uma riqueza muito grande. E que vocês que estão aí do outro lado assistindo possam se interessar e buscar conhecimento também. Como eu disse e repito, nós estamos aqui para servir, para fazer tudo conforme a vontade de Deus. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje e aguardem que na próxima semana teremos um novo vídeo sobre um outro sacramento. Então que possamos pedir a intercessão de todos os santos de Deus sobre a nossa vida, para que possamos melhor viver os nossos dias. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e toda a milícia celeste, que desça sobre cada um de nós a bênção do Deus poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Meus queridos, um grande abraço, fiquem em paz e que o Senhor vos acompanhe sempre. Graças a Deus.